Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é mais um Papo Fácil. Estamos na sede da Dell Technologies. Eu estou com a Patrícia Tosman, que é diretora de vendas. Isso. E nós vamos ter uma conversa muito importante, muito interessante. Temos um assunto assim, realmente entusiasmante para a gente conversar. Obrigado, Patrícia, a gente poder conversar. Primeira vez que eu falo com você, falei com tantas pessoas da Dell. Vamos ter muita coisa para falar aqui hoje, não é isso? Eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui, te receber na Dell Technologies, é um grande prazer. Puxa vida. Na verdade, eu até já vou aproveitar esse começo do vídeo para colocar aqui no canto um atalho para conversas anteriores para a Dell, que foram inúmeras. Na Dell, como eu falei há pouco, é um turbilhão de pautas e assuntos, Sim. né? Enfim, mas o nosso tema hoje é um tema super presente, que é a multicloud, né? E a Dell abraçou de uma forma muito grande com os seus clientes esse ambiente, né? Então eu queria te perguntar, trazendo lá do começo, né? Eu estou entendendo que quando a Dell anunciou a iniciativa Apex há cerca de 2, 3 anos, já foi um passo grande nessa direção, mas eu acho que é legal a gente falar, contextualizar, né? O que é o Apex e como que ele entra na estratégia do multicloud? Tá joia, ótimo, vamos lá. Como você falou, o tema é extenso, a gente tem sempre bastante coisa para conversar e esse tema de multicloud é especialmente interessante. Como você bem comentou, né? Há cerca de 2, pouco menos de 3 anos atrás, nós identificamos uma demanda cada vez maior do mercado para falar de soluções de nuvem, né? E o conceito de nuvem, ele é abstrato, né? Como diz a própria palavra, mas a gente entendeu naquele momento, com a aceleração da transformação digital, com a própria pandemia, que nós tínhamos muito a oferecer para os nossos clientes, oferecer para as empresas, para o mercado, porque as empresas se viram forçadas a um movimento, eu posso até dizer que abrupto, de mudança para a nuvem, né? Como a gente disse, de cloud first, de um movimento que não teve a oportunidade de ser planejado, né? Foi de uma vez. Foi de uma vez, né? Foi first fast, vamos falar assim, né? De uma vez só. E era o que era necessário ser feito realmente naquele momento, né? Frente aos desafios, a gente já fala um pouquinho mais disso. Mas nós vimos que não só o nosso portfólio, o nosso expertise, nós como empresa tão robusta e tão sólida, né? O que construímos no decorrer desses tantos anos aí de mercado global, local e etc., nós vimos uma oportunidade de oferecer mais para os nossos clientes. E isso faz parte do nosso DNA, como é que a gente não só leva mais tecnologia para os nossos clientes, né, com o propósito aí de transformar as empresas, de transformar vidas, mas também como é que a gente simplifica o acesso a essa tecnologia, como é que a gente customiza. Então isso está muito no nosso DNA, sempre esteve ao longo do tempo, independente da solução que vendíamos, né, como eu comentei, o portfólio se expandiu bastante, e foi quando o Apex surgiu. A gente costuma dizer, né, que o Apex é a nuvem da Dell. Então, como é que a gente construiu uma estratégia, como é que a gente ajuda os nossos clientes, mais do que isso, né? Não é uma construção nossa, mas como é que a gente entende os ambientes dos nossos clientes para construir um multi-cloud by design, né, ou multi-cloud smart, né, que a gente possa colocar um pouco mais de planejamento, como você comentou, um pouco mais de estrutura e mais otimização, que é o que depois desses anos todos a nuvem vem precisando. O que me cativou muito quando eu tive contato com o conceito foi apresentado, acho que no Dell Technology World 2021, talvez, isso, né? Que foi online, ainda o mundo ainda estava vivendo momentos sombrios da pandemia. Mas o que me chamou muito a atenção foi de repente a Dell trazer uma solução na qual a parte de dispositivos, devices, etc., era um serviço, né? Para qualquer coisa, para servidor, para hiperconvergência, para storage, para rede, né? Aí que se assemelha ao conceito da nuvem, né? Como você falou de pagar sob demanda. Mas agora, em cima disso tudo, que já foi meio disruptivo, tem a possibilidade de integração com as nuvens e a Dell por trás, né? Exato. A Dell, de forma conjunta com essas empresas, né, diríamos assim. Por quê? Hoje, quando a gente olha, a gente fez uma pesquisa recentemente global, mais de 75% das empresas já usam mais do que duas nuvens, né? Mais do que duas nuvens públicas, ou a combinação de algumas aplicações na nuvem pública, outras na nuvem privada. Isso trouxe vários benefícios, acelerou a transformação digital, mas ao mesmo tempo cresceu de maneira talvez não tão
não planejada, mas não esperada, né? E a flexibilidade da nuvem, por outro lado, a agilidade, a disponibilidade de colocar uma nova aplicação no ar, atender uma demanda do mercado, ou mesmo fazer o provisionamento à medida do necessário, né? Nem mais e nem menos. Tudo isso trouxe desafios diferentes. Então, o que nós entendemos, como a gente estava falando há pouco sobre a estratégia de Multi-Cloud by Design? Que existe uma combinação de tecnologias que podem ser usadas a favor dos nossos clientes. E é nesse trabalho, dessa forma que eu digo conjunta, que os clientes podem hoje ter a flexibilidade de continuar usando as nuvens públicas para algumas aplicações que façam mais sentido, enquanto ele pode colocar algumas aplicações dentro de casa, on-premise, ou que não seja dentro de casa, seja num colocation, dentro do data center, e a facilidade, a simplicidade desse momento é poder escolher. Né? Eu acho que esse é o grande benefício dessa solução da nuvem da Dell, do Multi-Cloud by Design ou do Apex, né? Que a gente fala de Flex on Demand. Então, eu vou consumir a tecnologia, não vou precisar pagar upfront por essa tecnologia. Sim. Mas isso, por outro lado, também é complexo para o cliente. E esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho consultivo de ajudar os nossos clientes a entenderem quais são essas aplicações, quais são esses workloads e, mais importante do que isso, qual que é a necessidade de performance, de latência, de segurança. Né? Esse é um tema extremamente importante, que à medida que a transformação digital também avançou, e a pandemia também nos trouxe muito mais vulnerabilidades. Então, existem ambientes que faz mais sentido estar numa nuvem, por elasticidade, por disponibilidade, e tantos outros que faz sentido a gente ter a experiência da nuvem, que não é um lugar, é um modelo de operação, que trouxe inúmeros benefícios, né? Mas nessa combinação mais orquestrada, mais estruturada, mais planejada, mais estratégica. Então é nesse sentido que a gente vem construindo aí a abordagem, ajudando os nossos clientes nesse processo. Mas assim, eu estou entendendo que os clientes têm aí uma diferença de grau de maturidade em relação à compreensão da nuvem, né? Eu acho que isso é bastante importante. Talvez o cliente tenha medo, né? Ele acha que é complicado, né? Então, como é que você junta aí esse fato dos clientes terem aí uma maturidade diferenciada e esse medo, né? O quanto de simplicidade a Dell pode trazer com o trabalho consultivo para a implementação? Esse medo, esse receio, essa complexidade, ela de fato existe, né? E ela foi também amadurecendo, se a gente puder dizer dessa maneira. Mas a solução, da maneira como ela está desenhada, ela é muito bem aplicada para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo e porte de cliente, né? Porque existem clientes, como você bem falou, em fases diferentes de maturidade, né? E até questões culturais que também impactam as empresas, que preferem, né, culturalmente ter um data center ou colocar na nuvem e se veem pressionada por esse movimento, né, de puxa, mas a nuvem agora é obrigatório. Não, não existe obrigatoriedade, tudo pode ser customizado a depender da indústria, do porte do cliente, mas também do nível de maturidade, como você falou. Então tem empresas que ainda têm um legado e que estão com esse receio, vou ou não vou para a nuvem, então a gente pode ajudar. Quais são as aplicações que de maneira mais organizada e através do nosso trabalho consultivo fazem sentido esse cliente que ainda não foi dar esse passo? E colocar nas nuvens públicas, nos grandes hyperscalers, que são parceiros nossos, que compõem, né, essa estratégia. Quais são as empresas que eventualmente já nasceram na nuvem, que são os nativos digitais, e que começaram suas organizações usando uma nuvem pública, depois a segunda nuvem pública, depois a terceira, e aí tem uma aplicação na quarta. Então, mas quem saiu fazendo isso ficou com um monte de nuvens para gerenciar e a complexidade disso. Ficou. Mas é a decisão que precisou ser tomada naquele momento. Era, né? O que tinha para o momento. Era o que tinha para o momento. O amadurecimento da nuvem também veio acontecendo com o tempo, né? Porque imagino que ninguém esperava, né, que algumas dessas nuvens tivessem um crescimento em termos de custo mais significativo e mais impactante, não só para os budgets de TI, mas também para os lucros das companhias. À medida que eu uso uma aplicação, eu contratei aquela aplicação, mas eu comecei a usar uma outra que é mais cara e eu não tinha visibilidade. Então, eu digo que ambas as empresas, e todas nos extremos, e todas aquelas no meio do caminho, né, em termos de maturidade, se beneficiam de uma solução de multi-cloud by design. Né? Porque você pode
olhar para essas empresas que têm um legado e vão construir a sua estratégia com nossa ajuda, e aquelas que já foram e que podem olhar para as suas aplicações e ver o que faz mais sentido para esse momento. E a solução da Dell, ela justamente traz essa modelagem. O que vem do nosso DNA de simplificação, de customização, se aplica igualmente para essas soluções como serviço. Né? Sabe que um detalhe que capturou bastante a minha atenção, a Dell tem parceria com os hyperscalers, vários deles, mas o que eu achei muito interessante é, na implementação da Dell, conseguir mimetizar o ambiente de nuvem para efeito de gerenciamento e provisionamento na nuvem local, né, na nuvem privada, e de uma forma transparente com a nuvem pública. E essa interoperabilidade ficou tranquilo. Ficou. É o que a gente chama da estratégia, porque... É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer, mas o que eu acho que é o maior benefício para as empresas é que a gente... Dell Technologies pode ajudar as empresas a fazer. Sim. Porque às vezes é difícil dizer, puxa, mas essa aplicação faz mais sentido ficar dentro de casa, mas eu gosto tanto da experiência na nuvem pública. Você pode, é o que você está falando, você pode ter experiência da nuvem pública num ambiente on-premise ou num data center. Então, é o que a gente chama, né, de ground to cloud e de cloud to ground. Então, eu quero ter, puxa, eu estou tão feliz com aquela experiência, com aquela agilidade, com a flexibilidade para suportar um pico de sazonalidade meu mais significativo, né, enquanto empresa, enquanto cliente, e eu quero trazer esta experiência para o ground, né? Então eu consigo fazer isso, ao mesmo tempo que a gente consegue disponibilizar as nossas tecnologias, e software defined está por trás disso tudo, as nossas tecnologias, a nossa robustez, resiliência, segurança, para as nuvens públicas. Então, estamos hoje, né, no marketplace de todas as nuvens, de todos os hyperscalers, que são nossos parceiros, para os quais fornecemos soluções, mas que compõem essa estratégia de multi-cloud, que hoje é o que faz mais sentido. By design, o cloud smart, né, de colocar essa otimização, essa customização e esse nível de inteligência um pouco maior para trazer mais resultados no final do dia. Sabe que quando lá atrás, há muitos anos, começou a se falar, não, poderá se mover workloads da sua rede privada para a nuvem pública, isso tudo parecia tão bonito, mas parecia tão longe, né? E assim, verdade. Hoje em dia a impressão que me dá, e eu quero que você me confirme isso, é que nessa estrutura do Cloud by Design da Dell, não só a empresa não precisa saber, entre aspas, onde está rodando, mas essa mobilidade é muito simples. Sim, né? Essa mobilidade é muito interessante. A gente, inclusive, ajuda os clientes nesse processo de identificar. Tenho algumas aplicações em nuvem privada, eu gostaria de ter esse ambiente replicado para dentro de um data center ou para um colocation com a gestão, com a sustentação da Dell. Então, essa camada de sustentação também pode ser nós. E vamos entender esse ambiente que está em nuvem pública e dizer, essa aplicação faz sentido eu deixar lá, por um período eu quero trazer para dentro de casa, então você consegue facilmente, já que você tem uma camada de orquestração, você consegue facilmente trazer a experiência da nuvem pública para dentro de casa e vice-versa, né? O movimento contrário também é possível e faz sentido. E como é que está no mundo e no Brasil a adoção desse tipo de tecnologia, né? Porque realmente foi anunciado começou com o Apex 2 anos e meio atrás. Como é que isso evoluiu entre as empresas, entre os clientes? Evoluiu muito e muito rápido, né? Porque todas as empresas se viram frente a um cenário, como você estava comentando, de maior complexidade, de maior dificuldade de gestão, porque usaram muito da tecnologia de nuvem pública, né? Então, sejam essas que foram numa abordagem menos planejada por necessidade dos seus negócios, porque os seus business precisaram disponibilizar novas soluções para os seus clientes, seja porque não poderiam fazer investimentos upfront, né? Puxa, não sei como é que vai estar a demanda do meu negócio daqui a 2, 3 anos, como é que eu vou investir num data center, não faz sentido. Então, a nuvem pública, a nuvem trouxe diversos benefícios para essas empresas e agora muitas delas estão frente a essa necessidade de redução de custo, de otimização, como a gente estava falando. Então, a estratégia de multi-cloud da Dell by Design, respaldada nessas soluções de Apex, de Flex on Demand, como a gente estava falando, cresceu muito. Então, acredito que de todas as conversas que a gente tenha com clientes, a grande
se não a totalidade, mais de 95% delas estão sustentadas numa discussão de multi-cloud, né? Porque a Dell veio construindo esse portfólio, as soluções que compõem, como a gente estava falando, né, o Ground to Cloud e Cloud to Ground, foram lançadas ao longo desses 2 anos e meio, e sejam os clientes que querem fazer esse movimento, ou aqueles que foram e precisam ter uma otimização do seu ambiente, das suas aplicações, todos eles querem falar sobre esse assunto. Então, as nossas expectativas eram altas, né, com relação à solução, a gente sabia que essa era uma demanda no mercado, mas as conversas vêm sendo cada vez mais aceleradas e esse trabalho consultivo que fazemos tem agregado bastante valor para os clientes, porque os clientes não precisam ficar com essa preocupação de, puxa, mas como é que eu vou saber quanto custa, onde colocar, qual que é a latência, a performance. Nós fazemos esse trabalho consultivo, nós podemos sustentar esse ambiente para os clientes quando a decisão mais favorável no sentido de custos, performance, latência, etc., for trazer para dentro de casa, e nós implementamos. Então, ou melhor, trabalho consultivo, implementação e sustentação desse ambiente com toda a camada de segurança e etc. Então, as conversas avançam bastante rapidamente e tem sido base aí para boas discussões com os nossos clientes. E sabe que no material sobre o assunto, os parceiros, né, citados ali, fala-se em Way, Microsoft Azure, né, na Red Hat, a solução que é o OpenShift, né, isso, e o VMware. Mas não são só esses, mas um conceito que me trouxe bastante interesse. Acredite se quiser, eu já fui desenvolvedor um dia, já desenvolvi, essas mãos já escreveram código. Já escreveram muitos códigos. E na hora que eu vi que existe a possibilidade de você desenvolver e fazer o deployment anywhere, isso é fantástico. Você pode fazer o deployment. Porque antigamente não era assim. Não. Você tinha codificação para rodar na sua rede privada, era na sua nuvem privada, ou até mesmo na sua rede local era uma. E a codificação para rodar na nuvem era outra. Hoje em dia não mais. O pessoal do desenvolvimento está dando graças a Deus. Não, e nós né, somos do tempo que precisava de um ambiente de desenvolvimento dentro da infraestrutura. Homologação, né? E, puxa, como é que eu espero a infraestrutura chegar, né? Isso ficou no passado, que bom. Então, os desenvolvedores estão felizes dessa agilidade, e essa agilidade hoje é possível tanto na nuvem pública como na privada, e eles não precisam ter essa preocupação, isso é transparente, porque nós fazemos esse trabalho, e essa é uma discussão de negócio. Né? Porque hoje a gente não pode mais se dar ao luxo de eu vou fazer um investimento, eu vou esperar os equipamentos chegarem, eu vou implementar, eu perco o time to market. Né? E muitas vezes os business crescem de forma mais acelerada ou na pandemia sofreram com desacelerações importantes. Então eu não preciso ter um investimento upfront, eu não preciso esperar pela chegada dos equipamentos, e eu posso hoje escolher, então tendo a flexibilidade de uma nuvem pública, deste modelo de operação, então não é um lugar, é um modelo de operação, ao mesmo tempo que eu asseguro performance, latência, segurança, etc., como a gente estava falando até aqui. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Mas é uma estratégia, isso demanda esse trabalho consultivo que fazemos com os clientes, que fazemos com as áreas de negócio, né? Então, é uma discussão com muitas organizações dentro dos nossos clientes, com a área financeira, que é um componente muito importante dessa conversa também, para definir a melhor estratégia, para definir a melhor abordagem, não definir aonde eu coloco, né? Porque não é um lugar, né? É uma estratégia de multi-cloud por desenho, by design, né, de forma mais inteligente. Isso rompe aqueles grilhões que havia nas empresas de obrigar a ter todo um projeto, como você falou, de aquisição de equipamento. E as áreas de negócio, elas não têm que ficar pensando nisso. Elas têm que pensar em ter soluções, serviços, em ferramentas para atingir, ter a consecução dos seus objetivos de negócio, e não mais pensar em infraestrutura. Né? Exato. Foi esse o tempo, né, que isso era um diferencial competitivo. O diferencial competitivo das empresas hoje é mais agilidade. Mais flexibilidade, mais simplicidade, né? Que é o que a gente tem feito e pretende fazer cada vez mais com essa solução de flex on demand. Então, você estava falando, por exemplo, de um projeto. Eu precisava fazer o desenho desse projeto, eu precisava pensar onde estaria a minha empresa daqui a 3 ou daqui a 5 anos, fazer esse investimento upfront, e ainda que a gente tenha infraestrutura, hoje a Dell Technologies fabrica no Brasil mais de 95% das nossas soluções, mas ainda que seja rápido, né, da entrega,
não é o tempo que o desenvolvedor precisa, não é o tempo suficiente para lançar essa solução no mercado. Então eu posso hoje, através dessa solução de Flex on Demand, ter a mesma robustez, a mesma resiliência, a mesma tecnologia nesses equipamentos, no entanto, consumindo como serviço, pagando à medida que eu preciso. Então é como a gente diz, é Flex on Demand, né? Eu tenho um baseline, eu contrato, eu tenho um serviço, eu consumo da Dell, e se eu precisar para suportar um pico de sazonalidade, uma nova aplicação, um ambiente de homologação que seja, eu posso consumir e eu já tenho esse provisionamento, eu já sei quanto que isso custa, não tenho surpresas. Não tem surpresa. Então é o melhor dos dois mundos. Sabe, fechando aqui o nosso pensamento, uma coisa que eu percebi, né, conversando com você, lendo um pouco antes também, mas um pouco mais agora, é que nos bastidores de tudo que acontece, tem um monte de tecnologia, um monte de anos e anos de pesquisa, desenvolvimento a favor dessas tecnologias, mas no final para o cliente é simples. Sim. É isso que é bonito, né? O cliente não precisa se preocupar mais com isso, né? Não precisa ter grandes times técnicos, tá up to date de todas as tecnologias. E mesmo, né, Xandó, para fazer tinha que se preocupar com o refresh do parque, né? Não falamos mais de parque, né? Porque essa não precisa ser uma preocupação nem dos líderes de TI, muito menos das áreas de negócio. A Dell faz isso, a Dell ajuda a elaborar junto com os clientes essa estratégia multi-cloud by design customizada, então não existe uma estratégia multi-cloud by design para todas as indústrias, para todos os clientes, ela é customizada por cliente, ela implementa, ela sustenta, então facilita, né, traz mais simplicidade para o ambiente de cliente, que vai ter outras preocupações, né, de time to market, de lançamento de novos produtos, de estar mais perto dos seus clientes. Essa preocupação ele não precisa ter, isso é com a Dell Technologies, é um prazer ajudar os clientes nisso, é o nosso DNA, né? Ou seja, e o mundo é assim agora. Sim. Não tem volta. Não tem volta, não tem volta. Não tem volta mesmo. É isso aí. Patrícia, super legal essa conversa, super prazer estar aqui na Dell Technologies. Eu acho que eu sou o maior beneficiado do Papo Fácil, que eu aprendo um monte quando eu converso com as pessoas, com você. Espero que a gente possa voltar a conversar breve, que a gente vai voltar a conversar, a gente com certeza, que seja brevemente, que seja breve, que possamos ter outras conversas com a Dell e tantas outras sobre tantos assuntos. Eu que agradeço. Na parte de cloud também. Eu super obrigado pelo convite, por estar aqui com você, é um privilégio meu e a gente está sempre aprendendo uns com os outros. É isso aí. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Patrícia Tosman, da Dell Technologies. Será rápido, vamos voltar a conversar. Até lá. Até lá.